Demorou, mas finalmente saiu. Israel e Hamas chegaram a um acordo para o cessar-fogo na faixa de Gaza 1 ano e 3 meses após o início da guerra na região. A aprovação do texto foi comemorada pela comunidade internacional, que espera o começo de uma nova história no Oriente Médio. A Camila Yunis conta pra gente. A tensão ficou no ar até o último minuto. O governo de Israel adiou a votação que aprovava o texto, acusando o Hamas de voltar atrás em partes do acordo. Mas a confirmação veio na sexta-feira, após a aprovação do Gabinete de Guerra israelense. 15 meses depois da invasão do Hamas no território de Israel, o conflito na faixa de Gaza chega a um fim, pelo menos temporariamente. A notícia foi comemorada pelos palestinos e também pelos israelenses, mas o país também registrou protestos contra a assinatura do Tratado de Paz. Segundo fontes ligadas à mediação do acordo, o cessar-fogo prevê uma trégua de 6 semanas, que inclui uma retirada gradual das tropas de Israel da região central da faixa de Gaza e a autorização do retorno dos palestinos à parte norte do enclave. O tratado também garante a entrada de 600 caminhões com ajuda humanitária todos os dias. Entre os veículos, 50 devem levar combustível e pelo menos 300 serão destinados ao norte de Gaza, a área mais afetada pela guerra. Em troca, o Hamas deve libertar 33 reféns israelenses, com prioridade para mulheres, crianças e homens acima dos 50 anos. Segundo o texto, pelo menos 3 sequestrados devem ser soltos por semana. O início do acordo também garante que os reféns que ainda estão vivos devem ser os primeiros a deixar a faixa de Gaza, seguidos dos restos mortais que não foram recuperados. Para cada refém israelense civil libertado, Israel deve libertar 30 prisioneiros palestinos. Já para cada refém mulher militar, serão 50 palestinos. O governo de Benjamin Netanyahu deve priorizar a soltura de todas as mulheres, crianças e adolescentes abaixo de 19 anos que foram presos desde 7 de outubro de 2023. Se tudo correr conforme o esperado, as negociações envolvendo a segunda fase do cessar-fogo devem começar no início de fevereiro. A etapa deve garantir a soltura de todos os outros reféns, uma trégua permanente na região e a retirada total dos soldados israelenses. Já a terceira fase, ainda sem data estipulada, inclui o retorno de todos os restos mortais e a reconstrução da faixa de Gaza. Até o momento, porém, a possibilidade das negociações envolvendo a criação de um futuro Estado palestino não foram mencionadas. Todos os trechos do cessar-fogo devem ser supervisionados por Egito, Estados Unidos e Catar. Os 3 países mediaram as negociações em Doha, que voltou a ganhar força no último mês. O texto foi entregue às vésperas do fim do governo de Joe Biden e as tratativas finais contaram com representantes do presidente democrata e também do futuro presidente Donald Trump. Mas apesar da parceria, os 2 líderes chamaram para si a responsabilidade pela finalização das negociações. Biden chegou a afirmar que o texto aprovado é praticamente idêntico a uma proposta americana apresentada em maio do ano passado. A conclusão do acordo foi comemorada pelas autoridades internacionais. Na ONU, o secretário-geral Antônio Guterres destacou a necessidade urgente de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a trégua traz esperança para toda a região. Desde 7 de outubro de 2023, o conflito deixou pelo menos 46 mil palestinos mortos, além de 1.200 israelenses que também morreram, e cerca de 250 sequestrados pelo grupo Hamas e Jihad Islâmica. Com pelo menos 2/3 de toda a infraestrutura local destruída, o futuro da faixa de Gaza segue incerto. Os cálculos foram feitos pela ONU, que utilizou imagens de satélite para analisar os danos. E reconstruir o território não deve ser uma tarefa simples, se é que de fato ela acontecerá. Na avaliação do Banco Mundial, apenas nos 4 primeiros meses de guerra, o custo das perdas em Gaza chega a quase 19 bilhões de dólares, mais do que todo o PIB palestino em 2022. Professor Lucas, rapidamente, essa briga entre Joe Biden e Donald Trump sobre quem é o pai desse acordo de cessar-fogo, isso aí vai dar um belo de um exame de DNA, não?
É um trabalho realmente muito largo, né? Muito longo para os historiadores, mas neste momento já dá para dizer que disputas políticas obviamente existirão, mas também, né, consideremos que temos fatores locais que são relevantes nesta análise, o Hamas já bastante fragilizado e também a expectativa da vinda de Donald Trump muito mais alinhado, né, ao Benjamin Netanyahu na questão ideológica, nas ações do Netanyahu naquela região, por isso que se espera que a posição de Donald Trump, sem dúvida, também influenciou na resolução desse conflito. Bom, professor Lucas de Souza Martins, professor de História Americana na Temple University da Filadélfia, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.